Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus que temos mais uma oportunidade. Cada dia é uma oportunidade que nós temos da parte de Deus. Neste mundo aqui. E também pela oportunidade de estarmos aqui na casa do Senhor nesta noite. Com saúde, com uma autodeterminação, né? Porque isso é muito importante. Que é a capacidade de escolhermos para onde vamos. Porque vem dias que a pessoa não pode escolher mais. Vem dias que a pessoa quer ir para um lugar, mas não pode mais. Ele depende de outros. Mas no dia de hoje nós temos essa autodeterminação, e nós estamos aqui, né? Vamos ler, irmãos, livro de Jeremias. Eu não costumo muito assim ler no Antigo Testamento. Mas hoje nós vamos ler no livro de Jeremias. No capítulo 32. Capítulo 32 de Jeremias. Vamos ler a partir do verso 6. 32 de Jeremias, verso 6. Aqui diz assim: Disse, pois, Jeremias, veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Eis que Anameel, filho de Salum, teu tio, virá a ti dizendo: compra para ti a minha herdade, que está em Anatote, pois tens o direito de resgate para comprá-la. Veio, pois, a mim Anameel, filho de meu tio, segundo a palavra do Senhor, ao pátio da guarda, e me disse: compra agora a minha herdade, que está em Anatote, na terra de Benjamim, porque teu é o direito de herança, e tens o resgate. Compra para ti. Então entendi que isto era a palavra do Senhor. Comprei, pois, a herdade de Anameel, filho de meu tio, a qual está em Anatote, e pesei-lhe o dinheiro, 17 ciclos de prata, e assinei a escritura e selei-a, e fiz confirmar por testemunhas, e pesei-lhe o dinheiro numa balança. E tomei a escritura da compra selada segundo a lei, os estatutos e a cópia aberta, e dei a escritura da compra a Baruque, filho de Nérias, filho de Maazéias, na presença de Anameel, filho de meu tio, e na presença das testemunhas, que subscreveram a escritura da compra, e na presença de todos os judeus que se assentavam no pátio da guarda. E dei ordem a Baruque na presença deles, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: toma estas escrituras, este auto de compra, tanto a selada como a aberta, e coloca num vaso de barro, para que se possam conservar muitos dias, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ainda se comprarão casas e campos e vinhos nessa terra. Amém. Não tem relógio aqui? É lógico. Irmãos, esse texto aqui, irmãos, é um texto muito interessante. Isto pelo fato de que, nesta época, Jeremias estava preso no pátio da guarda, devido às suas profecias, que não eram favoráveis ao rei Zedequias. Não eram favoráveis a Israel, uma vez que ele dizia que os babilônios haveriam de invadir Israel, Jerusalém. Haveriam de levar o rei prisioneiro, levar o povo cativo. E a resistência que eles estavam fazendo não adiantaria, porque irremediavelmente Nabucodonosor entraria em Jerusalém. Era considerado um traidor, por isso foi preso lá no pátio da guarda. Neste momento, irmãos, Deus fala com Jeremias e diz para ele: olha, Jeremias, o teu primo Anameel vem vindo aí. Ele vai te oferecer uma herdade que está em Anatote, para que você possa comprá-la. É a coisa mais ilógica naquele momento.
porque os babilônios cercavam Jerusalém. Anatote estava sob o poder dos babilônios. E aquela herdade para nada adiantaria Jeremias comprá-la. Mas Deus disse para ele: compra a herdade. E quando ele estava ali, chegou o seu primo, dizendo aquilo que Deus tinha falado. Ele, entendendo a palavra de Deus, comprou a herdade, mesmo sem saber o que estava fazendo, sem saber os motivos, as motivações que Deus tinha em mente quando mandou que ele comprasse aquela herdade. Pesou o dinheiro, deu para o seu primo, foi feita a documentação. Todas as pessoas que estavam naquele pátio da guarda viram a transação imobiliária. Havia testemunhas, haviam pessoas que judeus estavam olhando, haviam espiões do rei que estavam olhando. E naquele momento, irmão, as pessoas acharam que Jeremias era um tonto, que ele não tinha a mentalidade no lugar. Como comprar um terreno que já estava na mão dos babilônios? Que valor tinha aquilo? Provavelmente muitos riram de Jeremias. Muitos disseram que ele não tinha entendimento das coisas. E mesmo Jeremias não entendia também, mas é verdade. Uma das coisas, irmãos, mais difíceis que existe no caminho da fé é que nem tudo aquilo que nós fazemos nós entendemos. Às vezes Deus nos dá orientações, às vezes Deus nos dá uma visão, às vezes Deus nos dá um caminho para seguir, e nos diz o caminho para seguir. E nós não compreendemos por quê. O entendimento disso não vem aos nossos sentidos. Quando Deus deu, irmãos, uma visão para Daniel dos últimos tempos, lá no capítulo 12 de Daniel, quando ele viu aquelas visões tão estranhas, tão tremendas, tão poderosas e tão incompreensíveis, ele disse: eu ouvi, mas não entendi. E às vezes, irmãos, quando uma pessoa, ele aceita a Jesus Cristo como Salvador, às vezes ele vai ter que andar pela fé. A Bíblia diz, irmãos, que a fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas das coisas que nós esperamos. Andar pela fé, muitas vezes, irmãos, é uma coisa que é muito difícil, porque nós estamos numa sociedade que vive pela aparência. Nós estamos numa sociedade praticamente virtual, onde as pessoas vivem e são movidas pelo poder das imagens. Andar pela fé, a Bíblia diz, é muito difícil. Está escrito, irmãos, na palavra, que sem fé é impossível agradar a Deus. E quando Jeremias comprou aquele terreno, irmãos, ele também não entendia o que estava acontecendo. As pessoas não sabiam o que estava acontecendo, mas Deus falou para ele que Jerusalém cairia diante dos babilônios, irremediavelmente. Não haveria nenhum socorro para eles. E mesmo assim Deus mandou ele comprar aquele terreno. Isso nos leva, irmãos, a uma avaliação da nossa vida. Porque muitas vezes, quando nós entramos na igreja, quando nós entramos na seara do Mestre, nós queremos fazer aquilo, irmãos, que muitas vezes é previsível. Nós queremos fazer aquilo que nós gostamos de fazer. Nós queremos ir para onde nós queremos ir. Nós queremos servir a Deus da forma que nós gostamos de servir. Bom, eu gosto de música. Se Deus me colocar num cantinho aí para tocar, para cantar, oh, que maravilha. É o que eu gosto. Mas muitas vezes Deus não olha para aquilo, irmãos. Ele coloca ele em outra posição que não é aquilo que ele gosta. Às vezes a pessoa gosta de pregar, mas muitas vezes Deus tem um outro ministério para ele que não é a pregação. Então nem sempre, irmãos, aquilo que nós gostamos é aquilo que Deus quer que nós façamos. Os caminhos da fé, irmãos, são incompreensíveis. Nem sempre nós fazemos aquilo que é aquilo que nós queremos fazer. Mas nós temos que andar como Jeremias andava, andar pela fé. E o interessante, irmãos, é que ele fazia aquilo sem saber por que estava fazendo, mas Deus tinha um propósito. Deus estava mostrando para ele uma coisa. Porque não adianta para você pregar apenas.
As pessoas muitas vezes querem falar, querem pregar, querem ensinar, querem fazer alguma coisa. Mas muitas vezes, irmãos, Deus chama a pessoa, não apenas para falar, mas para fazer alguma coisa que demonstre a sua fé naquilo que ele está falando. Quando Abraão, irmãos, Abraão saiu sob as orientações de Deus, lá de Ur dos Caldeus. Ele seguia Deus. Mas chegou um momento, irmãos, que Deus pediu uma coisa muito difícil para ele. Toda a sua esperança estava em Isaque, que era o seu herdeiro. E Deus pediu que sacrificasse a Isaque. Era uma coisa que ele não gostava de fazer, nem queria fazer. Mas naquele momento a sua fé, irmão, foi provada. Porque naquele momento Isaque, irmãos, era o protótipo do próprio Filho do Deus Altíssimo. Em figura, ele era o próprio Cristo. Onde Deus o ofereceria pelos nossos pecados. Porque está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas para que isso fosse possível, Deus teve que enviá-lo aqui a esta terra. Ele teve que ser um homem como nós somos. Ele teve que ter as limitações que nós temos. Ele teve que sentir a fome, o cansaço, a sede. Ele teve que sentir o pavor que nós sentimos da morte. Ele teve que sentir, irmãos, as nossas limitações. E o pior que tudo isso, teve que sentir o resultado das nossas iniquidades na cruz do Calvário. E a Bíblia diz que Jeremias comprou aquela herdade. E mais para frente, irmãos, Deus fala assim para ele: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, ainda se comprarão casas, campos e vinhas nesta terra. Aquele ato, irmãos, que Deus mandou Jeremias fazer, ilógico, sem sentido, de comprar uma terra que estava já nas mãos dos babilônios. Porque Deus já havia dito para ele que o povo de Israel desceria para o cativeiro por 70 anos. Aquilo demonstrava Deus dando um aviso, através daquela ação tão simples e tão ilógica, de que aquela terra ainda voltaria para a mão dos judeus, de que eles eram os herdeiros daquela terra. Então, meus irmãos, aquele ato de fé que Jeremias fez, era uma prova de que a sua fé era uma fé viva, e de que ele cria no que estava falando. Porque muitas vezes é muito fácil falar, é muito fácil pregar, mas quando Deus nos chama para aprovar aquilo que nós falamos, aí a coisa complica. Aí é que vem a dificuldade. E muitas pessoas falham na hora que Deus chama ele para fazer um ato de fé em relação à sua palavra. Nós temos, por exemplo, aqui, irmão, no livro de Mateus, no capítulo 13, nós temos, no verso 44, uma coisa interessante, que diz assim: também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele, vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. O camarada foi trabalhar num campo. E ele estava trabalhando. De repente a enxada bateu em alguma coisa. Ele foi olhar um tesouro. Ele pegou e enterrou o tesouro de volta. Porque ele era uma pessoa, irmãos, que era honesto. Mas ele era honesto, mas era esperto. Era inteligente. Se ele pegasse aquele tesouro sem mostrar para ninguém, ele estaria roubando o dono daquele terreno. Mas ele raciocinou: se eu enterrar o tesouro, e se eu comprar esse terreno, o tesouro é meu. Ele usou inteligência. E a Bíblia diz aqui, irmãos, que ele escondeu, naquela alegria daquele tesouro, ele disse que vendeu tudo quanto ele tinha e comprou aquele terreno. Aqui está, irmãos, uma verdade tremenda, profunda, né? Que muitas vezes, irmãos, hoje, as pessoas hoje não têm atentado para isto. Quando uma pessoa, irmãos, ele tem a visão do reino de Deus, ele tem a visão do Evangelho na sua profundidade, na sua santidade, no seu poder, na sua capacidade, irmãos, de transformar o homem, irmãos, em uma nova criatura, de edificar essa criatura degenerada, perdida, miserável, irmãos,
totalmente deformada. E pegar essa criatura, irmãos, e ir edificando ponto por ponto, até ele chegar à medida perfeita, a estatura de Cristo, uma construção gloriosa em que o próprio Cristo, irmãos, ele é inserido nessa pessoa. E ele vai transformando essa pessoa a cada dia pelo poder da palavra. Quando a pessoa percebe, irmãos, a validade, o poder da palavra, quando ele percebe a efetividade do reino de Deus, irmãos, ele vende tudo quanto tem. Ou seja, ele entrega a sua vida nas mãos de Deus. Porque a Bíblia diz, irmãos, que aquele que perder a sua vida neste mundo, vai achar a vida no outro mundo, no reino de Deus. E hoje, irmãos, nós estamos vendo uma coisa, uma verdade trágica se instalando no meio do povo de Deus. As pessoas perderam a visão do reino e estão abraçando as coisas da terra. Estão abraçando as coisas do mundo. Esqueceram-se de que esse tesouro, ele tem que ser pago integralmente. Aqui diz que ele vendeu tudo quanto ele tinha para comprar aquele campo. Nós, irmãos, estamos passando uma fase onde a verdade da palavra tem sido diluída. E esta diluição da palavra não tem conseguido, irmãos, a palavra diluída não tem conseguido transformar, dar para a pessoa, irmãos, uma estrutura de fé poderosa, em que ele possa, na realidade, andar dentro do reino de Deus como um vencedor, como um vitorioso. E as pessoas por isso estão andando cabisbaixas, irmãos, estão tristes, estão depressivas, estão enfraquecidas, porque a estrutura da fé, irmãos, tem sido diluída, porque perderam a visão da palavra. Esta é uma grande realidade que está acontecendo nos dias de hoje. Porque a pessoa não consegue, irmãos, pagar o preço, vender tudo que tem pelo reino de Deus. E tem uma verdade, irmãos, muito profunda, que está aqui no livro de Provérbios. Uma verdade muito profunda, que está no capítulo 23 do livro de Provérbios, que nos dá uma realidade, uma compreensão do que isto significa. É o capítulo 23 de Provérbios, e verso 23. Aqui fala assim, irmãos, olha só. Compra a verdade, e não a vendas. E também a sabedoria, a instrução e o entendimento. Comprar a verdade. E para comprar a verdade, irmãos, é como aquele homem lá do capítulo 13 de Mateus, que nós vimos. Ele vendeu tudo para comprar aquele tesouro. Compra a verdade, mas não vendas. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ele disse: compra a verdade e não venda a verdade. Quantas pessoas negociando com a verdade? Quantas pessoas, irmãos, que por qualquer motivo, qualquer coisa banal deste mundo, a pessoa negocia a verdade que ele tem dentro do seu coração, a revelação que Deus lhe deu aqui nessa terra, pela sua grande misericórdia. E muitas vezes até, irmãos, a pessoa vende a verdade, negocia com a verdade, não porque ele realmente queira fazer isto, mas é porque ele não tem os seus olhos abertos para o verdadeiro valor dessa verdade. Falta-lhe uma compreensão devida do que isto significa. Porque muitas vezes uma pessoa, ele pode ter um valor, ele pode ter um tesouro nas suas mãos, mas sem saber o quanto aquilo vale, ele pode dispor daquilo por qualquer dinheiro. Eu estava ouvindo agora, esses dias atrás, uma pessoa falando que ele foi em um determinado lugar e lá ele viu um quadro velho. E ele gostou daquele quadro. Era um quadro velho, mas ele gostou do estilo do desenho, gostou da forma, falou: vou comprar isso aqui. Foi comprar, era uma mixaria. Não, é X. Ele tirou o dinheiro, pagou, levou o quadro para a casa dele. E este quadro ficou lá muito tempo na casa dele. Quando foi um dia, alguém chegou lá, deu uma olhada naquele quadro e falou: esse quadro está parecendo de um pintor. Se for desse pintor, é muito caro esse quadro. Ele pegou o quadro e
pegou o quadro e levou para a pessoa avaliar. Era um quadro caríssimo, caríssimo. Mas aquele quadro ficou na parede lá jogado lá por muitos anos. Ele comprou no lugar jogado também. Ele não tinha noção do valor daquele quadro. Até que alguém olhou e falou, isso parece uma coisa cara. Ele levou para avaliar e descobriu que ele tinha um tesouro e não sabia. Quanto de nós, irmãos, compramos a verdade? Deus nos deu a verdade. Nós recebemos a verdade. O Espírito, irmãos, ele selou os nossos corações com esta verdade. Nos deu acesso a estas visões eternas. E às vezes, com o tempo, isso vai se diluindo. Nós nos acomodamos e muitas vezes não temos noção, irmão, do que isso vale. E muitas pessoas, irmãos, eles vão levando a vida assim, de um jeito, de outro, e ele não sabe o valor daquilo que ele tem nas mãos, que Deus lhe concedeu através da sua palavra, que é a verdade em Jesus Cristo. E muitas pessoas até acham qualquer oferta, quanto você quer? Quanto você quer isso aí? 20? Ah não, 20 não, mas se for 30 eu vendo. E às vezes aquilo vale milhões. Irmãos, é uma hora em que esse versículo, ele fala aqui na realidade em 4 coisas. Ele fala, compra a verdade, ele fala em verdade. Depois ele fala assim, e também a sabedoria. Sabedoria, irmãos, é a capacidade que a pessoa tem de gerenciar todas as coisas em seu próprio benefício, em benefício da sua própria família, em benefício da sua própria comunidade. Porque uma pessoa pode ser muito inteligente, mas não tem sabedoria. Pode ter um grande raciocínio, mas não tem sabedoria. Uma pessoa pode ter pouca inteligência, mas pode ter muita sabedoria. Ele sabe fazer tudo de acordo para o seu próprio benefício e para o benefício daqueles que o cercam. Então ele fala assim, ó, compra sabedoria. Porque com a sabedoria, você vai saber gerenciar essa coisa tão verdadeira, tão valiosa que é a verdade. E ele fala aqui também a instrução. Conhecimento, irmãos. Hoje nós estamos numa época em que as pessoas, eles não se preocupam com o conhecimento. As pessoas não têm ideia do valor do conhecimento. As pessoas vivem numa época em que o conhecimento está à disposição de todos, mas são analfabetos intelectuais. Não conhecem nada, não sabem de nada, não têm noção das coisas, porque desprezam a instrução, desprezam o conhecimento. E aqui ele fala assim, ó, a sabedoria e a instrução. E como é que eu estou falando isso? Porque as escolas dominicais estão vazias, as pessoas não se importam mais com aprender. Cultos doutrinários estão vazios, ensinamentos. A gente vai na casa das pessoas, você olha assim, não tem livros, não se preocupa com a instrução. 2, 3 livros, mais televisão de 50 polegadas. Não se preocupam com conhecimento. Não investem na palavra. E muitas vezes ficam na dependência de outros para saber alguma coisa. Aqui fala assim, se preocupe com a instrução. E ele fala o entendimento. O entendimento, irmãos, é uma capacidade que nós temos de raciocinar sobre os fatos, de entendê-los, de discerni-los. Para que nós possamos discernir as coisas, nós precisamos de ter fundamentos do conhecimento na nossa mente, nosso coração, nosso espírito. Então é preciso, irmãos, comprar a verdade, é preciso não vender a verdade, é preciso ter instrução, é preciso ter sabedoria para que nós tenhamos entendimento. Uma pessoa, irmãos, que é sábio, não é qualquer coisa que tire do lugar. Uma pessoa que tem entendimento não é qualquer coisa que o engana. Mas um sábio e uma pessoa que tem entendimento é uma pessoa que está constantemente buscando a instrução. Cristo disse, vós sereis os meus discípulos. Quer dizer, vocês vão ser os meus aprendizes. A pessoa que segue a Cristo, irmãos, é um aluno perpétuo. Está sempre procurando aprender, sempre procurando entender, sempre procurando buscar o conhecimento. Jeremias não sabia o porquê que ele deveria comprar aquele terreno.
mas aquilo era uma forma de Deus dizer para ele, através daquele ato, ele estava testemunhando para todas aquelas pessoas, de que eles, judeus, seriam restaurados àquela terra um dia. Quando nós fazemos isso, irmão, quando nós fazemos um ato de fé em alguma coisa, nós demonstramos muitas vezes com a nossa própria vida, de que aquilo que nós estamos falando, aquilo vai ter, na realidade, uma repercussão na vida das pessoas que estão nos ouvindo, de que estão nos vendo. Porque muitas vezes, uma palavra, irmãos, ela pode trazer uma bênção para uma pessoa, mas uma atitude, muitas vezes, que acompanha uma palavra, pode trazer uma realidade poderosa na vida de uma pessoa. Porque as pessoas, irmãos, eles olham o que nós falamos, mas eles também olham muito o que nós fazemos. Por isso, irmãos, compre a verdade e não a vendas. E também a sabedoria, a instrução e o entendimento. Amém. Deus abençoe, irmã.